Olá, bom dia! Bom dia! Faço excepcional quinta-feira. Hoje é dia 13 de fevereiro. Então, nós vamos ler Provérbios 13. Convido você a abrir a sua Bíblia. Lembrando que eu leio na versão da Bíblia Viva. Bora lá! Provérbios 13. Nossa caneca personalizada. Ó, o nosso livrinho A Jornada da Sabedoria, para você acompanhar, para você fazer seus estudos. Provérbios capítulo 13. Um jovem sábio segue os conselhos do seu pai. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por poder estar aqui nesse momento. Obrigada pela sua palavra, que é viva. Obrigada, Senhor, porque o Senhor inspirou homens a escreverem e essa palavra edifica a nossa vida até hoje, transformando o nosso modo de viver, nos aproximando de Ti e nos fazendo entender um pouco mais, te conhecer um pouco mais. Deus, em nome de Jesus, nos acompanhe nessa leitura, traga aqueles que o Senhor escolhe nessa manhã para estar aqui, e que o seu nome seja glorificado em toda a terra e em nossas vidas. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria em nome de Jesus. O Provérbios de hoje é sobre... Não tá aparecendo a live? Agora sim. Agora sim. Provérbios 13. Eu leio na versão da Bíblia Viva. E você lê aí na versão que você tiver. O importante é você ler. O importante é você ler. Você ter uma versão da Bíblia aí na sua casa. Você acompanhar as leituras. Então, bora. Bora. Eu vou colocar aqui essa canção, é muito bonita. Se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eis-me aqui, o meu coração
precisa de mais provas de amor. Tua cruz ainda é suficiente. O meu coração continua enganoso demais. Mas eu sei, isso eu sei, você se importa comigo. Senhor, nós queremos dizer que nós cremos no Teu amor. E por mais difíceis que os dias possam ser, desafiadores, eles vão passar. E o Senhor nos tira de cada luta, de cada provação, de cada dor mais forte. A nossa dor é a fraqueza indo embora. E o Teu poder se aperfeiçoa na nossa prática. É onde nós não podemos por nós mesmos, é onde a nossa mão não consegue alcançar. É onde a nossa própria capacidade não é capaz de nos levar. É onde o dinheiro não compra o acesso. Nos ajude, Senhor, ensina-nos a confiar, a depositar a nossa fé em Ti. Quando os nossos olhos não forem capazes de ver e de enxergar o Teu cuidado, Senhor. Às vezes a dor pode ser aquela que consome. A dor pode ser aquela que parece que nunca vai embora. Outros podem estar aguardando respostas que parecem que nunca vão chegar. Outros podem estar tentando se levantar por tanto tempo depois da última queda. Outros podem simplesmente estar desejando engravidar, sonhando em casar, em comprar a sua casa, em comprar o seu carro, passar naquela prova, naquele concurso. São tantas coisas, Senhor, que no coração do ser humano podem estar ocupando um lugar de preocupação, um lugar de ansiedade, um lugar de desespero por não saber como reagir, como agir, qual o próximo dar diante dos desafios que se apresentam. Mas na Tua presença nós recebemos direção. E quando nós não recebemos a direção, é o Senhor dizendo que é tempo de esperar o Seu agir. Mas o lugar mais difícil, Senhor, em que nós podemos estar é no lugar da espera. Porque nós estamos acostumados, Senhor, a resolver os problemas. A querer ir lá e botar nossa cara na frente, usar nossa capacidade de persuasão e querer resolver. Mas descansar no Senhor é tão difícil, Senhor, às vezes. É tão difícil sentar, desfrutar de um dia sabendo que há tanta coisa para fazer. Com a necessidade de ter tanta coisa urgente para resolver. Com o pensamento de que tanta gente depende da gente. E aí é uma mistura de um desejo de te agradar com obras e também um orgulho de achar que sem a gente as coisas não vão andar. Mas nós queremos encontrar esse lugar de repouso e de descanso em Ti.
Mais do que aprender da tua palavra nessa manhã, nós queremos também ouvir a sua voz, seja ela como o Senhor queira falar. A sua palavra sempre fala ao nosso coração, mas se o Senhor me conduz a orar nesse momento, Senhor, por essas pessoas, é porque o Senhor sabe, ó Deus, o que é necessário nesse momento. Para mim e para cada uma deles. Nunca vai ser a nossa capacidade. Os meus esforços não compram o teu favor. Porque é tudo graça. Graça. Nós nunca vamos merecer. Mas o Senhor escolheu nos criar, nos amar e nos prometeu uma vida abundante. Enche o nosso coração de gratidão nessa manhã. E nós dizemos, aquieta a nossa alma e espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Os planos dele é perfeito. E ele nunca falha e nunca falhou. Nunca falha e nunca falhou. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo desafios na tua vida. Meu Deus não. Tu nunca falhou, Senhor. Todos creem que ele tinha por completo. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que Você frustra os planos do inimigo. Quando tudo que ele quer é te calar. Você frustra os planos do inimigo quando o que ele quer é ouvir da sua boca murmuração. Você frustra os planos do inimigo quando você tinha tudo para se calar e você escolhe adorar a Deus no meio da prova, no meio da luta. Você frustra os planos do inimigo quando ele quer te ver deitada, deprimida o dia inteiro e você se levanta, liga um louvor e vai cuidar de você, da sua casa, da sua vida. E você diz, Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou entendendo. Eu não sei como é que a gente vai sair dessa. Mas eu escolho te adorar. Eu escolho dizer que eu confio nos teus planos perfeitos. Eu escolho dizer, Senhor, que eu te amo e que eu quero viver, seja na alegria, seja na dor, mas com a tua presença. Entregue ao Senhor o seu melhor. E o seu melhor é aquilo que está ao seu alcance. Não pense que Deus precisa de sacrifícios ou de algo miraculoso. Ele contempla um coração grato, quebrantado e contrito. Que Deus me dê, que Deus te dê sabedoria nesse dia para enfrentar os desafios. Que Deus me dê, que Deus te dê um coração grato. A gratidão atrai as bênçãos.
A gratidão atrai as bênçãos de Deus. Quanto mais grato você é, quanto mais grato você é, mais o Senhor te entrega e derrama a bênção sobre a sua vida. Seja forte, seja corajosa, seja corajoso. Caminha, que o Senhor te sustenta. Caminha, que o Senhor te sustenta. Verso 1 de Provérbios 13. Verso 1 de Provérbios 13 começa assim: um jovem sábio segue os conselhos de seu pai. O jovem tolo faz pouco caso da correção de seu pai. O justo consegue muitos benefícios porque sempre fala a verdade. Mas o perverso mostra com suas palavras que seu coração está carregado de violência e maldade. Deixa estar. Deixa estar. A conduta de um homem justo, de uma mulher honesta, ela pode parecer dificultosa. Em muitos momentos vai parecer que o homem mau está vencendo. Em muitos momentos você vai olhar para o mundo e vai pensar que o perverso está se dando bem. Que a pessoa que escolhe os caminhos mais fáceis, que a pessoa que se vende, que a pessoa que fala mal, que a pessoa que calunia, que a pessoa que te maltrata por muito tempo pode parecer que ela está vencendo. Mas é só questão de tempo para que as verdades apareçam, para que as consequências de um coração mau sobrevenham sobre aquele que desejou mal para outra pessoa. Deixe o tempo passar. Conserve o seu coração fiel e leal ao Senhor. E mais uma vez eu pergunto, o que você faz enquanto estão tramando pelas suas costas? O que você escolhe fazer quando você sabe que alguém está falando mal de você, te caluniando? O que você faz quando entram com um processo contra você? O que você faz quando estão te afrontando? Essa escolha determina como você termina a história. O que determina como você termina a história não é o que fazem com você. É o que você faz com o que fazem com você. Eu me lembro de uma situação, às vezes você pode pensar numa situação de uma criança. Você imagina você sendo uma criança de 10 anos e tem um menino de 17 querendo te bater. Você tem 10, realmente você é indefeso. Realmente você não pode ir contra eles porque eles são maiores. Eles fazem mais barulho. Eles têm mais gente do lado deles. Mas você tem pai. E essa criança de 10 anos, ao invés dela ir enfrentar essa gangue, essa corja, o que ele faz? Ele corre pro pai. E ao invés de tentar resolver sozinho, ele diz: pai, estão tramando contra mim. E aí o pai vai. E o pai luta as suas guerras. E o pai vence as suas batalhas. E o pai te traz honra onde você foi humilhado. E o pai te dá a vitória. E o pai te defende, e o pai fala por você.
Mas tem uma questão. É que o Pai não quer que você odeie aqueles que te perseguem. O Pai não quer que você faça mal a eles, deseje mal a eles. Porque isso é sobre você e não sobre eles. Porque quando eu deixo o meu coração ser tomado e dominado pela maldade, pelo ódio, eu me afasto do caminho da justiça e da sabedoria. Na sabedoria, eu conservo o meu coração. Busco a minha integridade. Cuido de sarar as minhas feridas em Deus, porque você vai no médico, ele vai te dar um remédio. Mas quando você chega em casa, é você por você mesmo. Você precisa sarar suas feridas. Você precisa limpar essa sujeira de dentro do seu coração. Guarde o seu coração. E como você toma banho sozinho, você escova os seus dentes sozinhos, você faz a sua limpeza do seu corpo sozinho, as suas emoções também é sua responsabilidade de limpar. Sem maldade, sem perversidade, mas com justiça e com sabedoria, você vai conseguir muitos benefícios. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando sua própria vida. Aqui começa do capítulo 13 para frente, nós vamos ver aqui todos os dias Salomão falando muito desse órgão aqui, ó, desse músculo que nunca se cansa. Você sabia que a língua é um músculo que nunca se cansa? Nunca se cansa. A língua é um músculo que nunca se cansa. Você vai ver versos como a vida e a morte estão no poder da língua. Se você ler o livro de Tiago, você vai dizer que um homem perfeito é aquele que consegue controlar a sua língua. Então ele está dizendo que quem toma cuidado com as suas palavras protege sua própria alma. Porque quem vive falando tudo o que pensa arruína sua própria vida. O preguiçoso sonha, sonha, mas nunca consegue nada. Por outro lado, a pessoa esforçada e trabalhadora realiza todos os seus sonhos. Pobreza e improdutividade. O homem justo detesta a mentira. O perverso mente a toda hora e acaba passando vergonha. A justiça protege o homem que procura fazer o bem, mas o pecador é derrubado pelos seus próprios pecados. Muita gente finge ser rica sem possuir coisa alguma. Por outro lado, há muita gente rica fingindo ser pobre. Não acredite em tudo que você vê. Tem gente que para se beneficiar ou com medo de que alguém se aproveite dele, ele fica chorando miséria. Quando ele é alguém muito rico. Tem gente que não gosta de aparecer. Tem muitas pessoas que fingem ser pobre, mas tem muito dinheiro. Já tem pessoas que são pobres e ficam pagando de rico. Por isso a gente não tem que se aproximar de ninguém pelos benefícios que ela pode nos dar. Ou deixar de fazer algo por alguém porque a gente acha que aquela pessoa não pode dar o retorno que a gente quer. Você não conhece as pessoas. Você conhece o que elas querem te apresentar. E a gente
não é capaz de discernir e de conhecer as pessoas no íntimo, no secreto. Só Deus pode. O rico corre sempre o perigo de ser raptado por bandidos por causa do seu dinheiro. O pobre, porém, não precisa ter medo dessas coisas. É verdade. Eu me lembro uma vez que apareceu um vídeo na internet de um Uber, que a mulher entrou no carro dele atrás, e aí ela falou assim com ele: moço, eu tenho medo de ser raptada, tá? Não sei o quê. Aí ele falou assim: você pelo menos é rica? Foi questionar com ela. Ela tava pegando um Uber simples. Às vezes a pessoa não tem nada e fica com medo aí de... alguém vai querer me roubar. Roubar o quê? Vai querer me sequestrar? Sequestrar o quê? A gente brinca na família, né? Se alguém roubar você, vai até devolver. Essas coisas, né? Mas é isso, o rico sempre corre risco de ser raptado, né? De ser sequestrado. Hoje em dia eu acho que se fala menos disso, pelo menos se fala menos, né? Se acontece, a gente não fica sabendo. Pelo menos, talvez seja porque eu não assisto a televisão. Mas antes eu ouvia mais falar disso, né? De sequestro, essas coisas, né? Até porque sempre termina muito mal. É muito difícil a pessoa sair. Pô, alguém vai só pagar o dinheiro e para devolver a pessoa? Não, envolve polícia, tem câmera para todo lugar. É muito difícil a pessoa sair dessa ilesa, né? A vida dos justos é cheia de luz e esperança. Mas o caminho do perverso é negro como a noite mais escura. O que eu quero para minha vida? Claridade ou escuridão? Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho. As pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam mais sábias. Brigas e confusões. Pessoas orgulhosas. Uma que não se curva e a outra também. Vai acabar em briga e confusão. As pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam mais sábias. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa. O dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. O que você lembra quando você lê esse verso aqui? Eu só consigo lembrar de herdeiros ou ganhadores do prêmio da loteria que ganham o dinheiro rápido, fácil. E aí o que acontece? Acontece que vai embora rapidinho. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa. O dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. É de glória em glória, irmão. É de glória em glória. Devagar o Senhor vai te prosperando, você vai sabendo lidar com dinheiro, você vai se adaptando à vida que o Senhor quer te conduzir. O índice de pessoas que ganham grandes prêmios, milionários e voltam a ficar pobres, ou pior, é grande. Por isso, porque é questão, de mentalidade. Questão de mentalidade. E as pessoas não dão valor àquilo que não lhes custe nada. Não dão valor. Verso 12. Um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Mas quando os nossos planos se cumprem, a vida ganha maior alegria e significado. Realmente, quando a gente sonha e não realiza, vai ficando triste, né? Bom é realizar os sonhos. É fazer planos e ver eles se tornarem realidade. Despreze a palavra de Deus e você sofrerá os castigos que ela promete.
Obedeça a palavra de Deus e receberá as recompensas prometidas. Eu vou desprezar ou eu vou obedecer? Eu tenho essas opções. Os conselhos do sábio renovam a vida de quem ouve e ajuda a escapar dos perigos mortais que se encontram no mundo. A quem você tem buscado conselho? Com o sábio? Com o tolo? Se for com o sábio, você pode escapar de perigos mortais. E quando você é a pessoa que dá conselho, que tipo de conselho que você dá? De vida ou de morte? O homem de bom senso sempre consegue muitos amigos, mas a vida do rebelde é um caminho difícil e cheio de perigos. O homem de bom senso sempre age com sabedoria, mas quem despreza a Deus mostra a todos como é tolo e sem compreensão da vida. Um mensageiro que não dá a mensagem certa provoca muitos maus entendidos, mas o mensageiro cuidadoso ajuda outros a viver. Nós estamos falando aqui de um contexto de quando não existia carta, correio, WhatsApp, e-mails, né? Não existia telefone. Não existia telefone. Não existia e-mail. Não existia WhatsApp. Existiam pessoas que trabalhavam com isso. Ela pegava o seu recado aqui. Você vai falar assim, ó. Fulano, você vai lá no reino de Ciclano. Ou você vai lá na minha família. Você lembra quando Abraão mandou o seu criado ir buscar uma esposa para Isaac? Ele mandou o recado. Vai lá e acha uma mulher assim, assim, assim. Vai no meio da minha família, do meu povo. Eles andavam semanas. Eles andavam longe. Ia longe. Levar um recado para a família. Se bem que não era igual hoje, né? Que você sabe até quando a pessoa sabe de tudo da vida dos seus parentes, mas antigamente não. Quando alguém morria, quando era uma coisa assim importante se falar, eles levavam tempo para chegar lá. Então, às vezes, uma negociação, alguma coisa, você mandava um recado por uma pessoa. Não tinha lápis, não tinha caneta, gente, não tinha papel, não tinha papelaria. Você acha o quê? Na época dos homens da caverna. Ai, meu Deus, eu fico imaginando isso, é tão interessante, né? E aí você, na época aqui, ó, dos reis, não sei se você já viu esses filmes de época. Manda o mensageiro do rei. O meu rei decreta guerra contra você. Se ele chega lá e fala alguma coisa que o rei não falou, faz uma fofoca, inventa uma mentira, não tem ninguém para desmentir. Você tá entendendo? Às vezes o cara mandou uma mensagem de paz, mas alguém entregou uma mensagem de ódio. As palavras tinham muita validade naquela época, não é igual hoje, que as pessoas falam e não cumprem, falam, eu te encontro em tal lugar, tal hora, vamos marcar, não. Se eles mandavam e estabeleciam, ó, tal dia, tal hora vai ser isso, tal dia, tal hora vai ser isso, não tinha como ficar desmarcando, não. Se alguém era casado ou desposado com alguém, ou prometido para casar, ou fizesse qualquer negócio, a cidade inteira sabia, porque todo mundo era testemunha. Era outro contexto histórico. Mas o que isso serve nos dias de hoje? Serve para quando eu falo uma coisa com a pessoa entrega a conversa atravessada, fala o que eu não falei. Isso dá problema. Já tive problema no meio de família assim, em escola assim, amigos assim, na igreja assim, da pessoa falar o que você não falou. Acontece. Então, aqui tá falando o quê? A pessoa que manda a mensagem certa, que não manda a mensagem certa, provoca muitos maus entendidos.
A pessoa que se revolta contra o ensino e a correção acabará pobre e envergonhado. Quem dá valor ao ensino e segue as instruções receberá honra. Os planos que se realizam trazem grande alegria ao coração. Por isso os perversos nunca querem deixar de lado seus planos malvados. Procure a companhia dos sábios, procure a companhia dos sábios, procure a companhia dos sábios, e você se tornará sábio também. Mas se você está sempre junto de pessoas irresponsáveis e tolas, acabará sendo mal com elas. A tristeza segue de perto os pecadores. A tristeza segue de perto os pecadores. Mas os justos sempre recebem a recompensa da felicidade. Quando o homem honesto e decente morre, deixa herança até para os seus netos. Quando o pecador morre, as suas riquezas são guardadas para os justos. A terra dos pobres pode produzir muito fruto, mas isso será desperdiçado se eles não levarem uma vida justa e decente. Olha, o pai que não castiga seu filho quando é preciso mostra que não tem amor por ele. Não corrigir os nossos filhos é a prova de que eu não tenho amor por ele. Um pai que ama o seu filho de verdade, desde cedo dará o castigo apropriado. O justo sempre tem o alimento de que precisa para não passar fome. O perverso acaba passando fome por querer mais do que realmente precisa. Pense nas causas e consequências. E fica fácil de eu escolher as atitudes que eu tenho que ter diariamente. De justiça, de bondade, de amor, de honestidade. Tudo que é santo, tudo que é honesto. Tudo que é de boa fama. Que o Senhor molde o nosso coração nessa manhã. E que nesse dia a gente possa lembrar que o Espírito Santo nos faça lembrar sempre das palavras, para usar elas nos lugares certos, nos momentos certos. Nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por você estar aqui. E é sobre você. É você por você, eu por mim. E que nessa quinta-feira você faça melhores escolhas. Na sua alimentação, no tipo de conversa que você vai ter, no tipo de conteúdo que você vai assistir. Saiba que Deus te contempla e Ele está aí pertinho com seu amor cuidadoso para te apoiar, para te amar por todos os caminhos que você andar. Beleza? Tamo junto até depois do fim. Amanhã, Provérbios 14, às 9 da manhã, aqui no meu Instagram. Eu amo você. Beijo. E hoje de noite, gente, tem a live Promovendo Pessoas com Juliana Zuita, às 7 da noite. Então também não perca, tá bom? Beijo, tchau.